Sr. Presidente, um cenário dantesco este aqui no Concelho de Ceia. Sim, a palavra correta é exatamente cenário dantesco perante aquilo que foram um conjunto de situações que complementarmente e fazendo, digamos, uma razia praticamente em todo o Concelho, como resultado daquilo que foram 3 incêndios que tiveram aquilo que foi o seu apogeu máximo durante todo o dia de domingo, porque aquilo que aconteceu começou por ser no Sabugueiro, por volta das 6h30 da manhã, rapidamente, que foi uma das características que infelizmente o incêndio ou os incêndios assumiram, foi a sua rapidez de propagação e o seu volume e capacidade de destruição que a ele esteve associado. Aquilo nasceu no Sabugueiro, como eu estava a dizer, rapidamente evoluiu para as freguesias de Ceia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, progredindo em direção ao Concelho de Gouveia, passando exatamente por localidades como Póvoa Nova, Póvoa Velha, Vodra, depois as freguesias de São Martinho, Santa Marinha, em termos de união de freguesias, como hoje toda a gente sabe que elas estão constituídas, e depois indo até, digamos, à extremidade do Concelho, passando pelo Irão e entrando abertamente naquilo que é o Concelho de Gouveia, progredindo naquele sentido, mas depois como que recuando e trazendo uma trajetória em sentido contrário, que foi só contida no contexto daquilo que foi o final de dia. É evidente que ele propagou-se para outras freguesias do Concelho de Gouveia, onde deixou um rasto também de destruição imenso e por aquilo que eram as condições também atmosféricas muito adversas, maiormente ventos fortes, mudando sistematicamente de direção, fez também com que as próprias direções que o incêndio foi tomando pudessem ser em sentidos que não aquele que eu aqui estive diretamente a relatar, como seja o encaminhar-se para as zonas da Estrada Nacional, passando mesmo para exatamente freguesias ou terras como Rio Torto, Arcozelo, e onde algumas habitações também aí foram perdidas. Nós, ao mesmo tempo, vimos eclodir, ou quase ao mesmo tempo, vimos eclodir um incêndio nas freguesias de Sandomil e Torrozelo Folhadosa, que teve, do ponto de vista também de propagação, condições muito idênticas àquelas que eu aqui referi. Nós sabemos que no primeiro incêndio há sempre também as questões ligadas à orografia do território, que são uma dificuldade acrescida no próprio combate. Sabíamos também que no início conseguimos ter 2 meios aéreos que estiveram connosco em termos de ajuda de combate até ao meio-dia, mas que depois tiveram que se retirar esses 2 helicópteros que estavam a fazer o combate por razões que se prendiam com as próprias condições de segurança da operacionalidade dos próprios aviões, e depois aquilo que aconteceu nas terras, onde estas condições exatamente não se colocam, dado que há alguma questão correlacionada com a ausência, digamos, de montanha, e na verdade a questão da progressão ainda, por esta razão e por aquelas que eu já aludi, ainda foram muito mais críticas e deixaram, portanto, todo aquele cenário dantesco nas vossas palavras, mas que, mesmo na localidade onde estamos, tudo aquilo que foram preocupações de combate e que foram acrescidas essas mesmas dificuldades por razões de que as comunicações, mais uma vez, não funcionaram. Antes, pelo contrário, nós no início do incêndio tínhamos ainda alguma comunicação que nos permitia, mesmo à distância, quer a colocação de meios, quer eventualmente o combate em situações que eram muito específicas relativamente àquilo que estava a acontecer no terreno, mas que durante o dia mesmo essa capacitação de deslocar meios pela própria inexistência que eles tinham em face daquilo que era a dimensão do incêndio, mas também por nós conseguirmos comunicar uns com os outros, levaram, portanto, a que essa majoração de dificuldades também se traduzisse
naquilo que era um combate muito difícil, um combate que, como o nosso comandante municipal, ao fim e ao cabo também já o referiu hoje, naquilo que foi a conversa com o Sr. Ministro, que seria de salvaguardar minimamente o conjunto de condições muito ligadas às vidas humanas e também ao património, normalmente casas de primeira habitação, porque o combate era praticamente impossível de se conseguir fazer, dadas as condições que o próprio incêndio. Mas isto, sendo pouco, ainda levámos com um terceiro incêndio, em termos de final de tarde, na zona da União de Freguesias de Vide e Cabeça, que veio ainda a colocar mais em causa aquilo que era a capacitação de combate, porque os meios estavam todos alocados em termos da situação. Deslocar meios para aquela distância do território é mais uma dificuldade acrescida e que infelizmente veio a terminar com a perda daquelas 2 vidas humanas em termos daquela freguesia, portanto distante do território, em situações que porventura seriam evitáveis, dado que as pessoas foram retiradas do local. Houve a colocação também por parte deste casal dos filhos em lugar tido como seguro, e o facto é que terminamos o dia com estas 2 baixas que com certeza levantarão preocupação, para além daquilo que é o seu desaparecimento, o ficarem 2 crianças órfãs e que vão ter um percurso de vida que logicamente é feito na ausência dos pais, e todos imaginamos o que é que isto poderá também trazer relativamente à questão da vida destas crianças. E, portanto, é mais uma preocupação acrescida e que, no contexto daquilo que foram as reuniões de hoje, daquilo que foram também as reuniões já tidas durante a tarde de ontem com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Ministro das Infraestruturas e também com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, foi delineado um conjunto de ações que nos próximos tempos serão levadas por diante, porque não vale a pena estarmos simplesmente a chorar aquilo que é o resultado e as consequências deste incêndio. Há que criar as condições para que o dia de amanhã possa emergir com esperança, mas também com uma capacitação real do se fazer, maiormente no que diz respeito à reconstrução, correlacionando-a não só com o património de casas de primeira habitação que foram perdidas, mas também de segunda habitação, mas também indo tocar outras questões que têm a ver com a economia real, maiormente questões correlacionadas com as questões agrícolas, não só da floresta, mas relativamente a todo o aproveitamento que era feito e que neste momento está cortado. Estou-me a referir exatamente à própria perda de animais, à questão da alimentação e ao pasto, que neste momento é praticamente inexistente, e das medidas que o município já, entretanto, está a tomar para obviar a um problema que é um problema de ontem, já não é um problema da amanhã, esse é um problema de ontem, mas por outro lado também correlacionar todas estas ações no campo daquilo que são as perdas do ponto de vista de pessoas e bens, mas também em termos de questões correlacionadas com as empresas, relativamente à sua perda de capacitação produtiva e também de assegurar aquilo que eram os empregos que neste momento estavam estabilizados no contexto da sua elaboração, mas também todo o campo de infraestruturas correlacionado com o município, quer em termos de água, saneamento, eventualmente a sinalética, que são importantes, não só do ponto de vista da necessidade da sua existência, mas também em termos de conforto psicológico, que ações que à partida poderão ter uma importância nas nossas mentes como menores, mas que em termos daquilo que é o reconforto e o encontrar de razão para a existência do dia da manhã, podem ser muito importantes no contexto desta mesma ação. As equipas da Câmara já estão no terreno. Para quando é que tem prevista uma primeira avaliação aos prejuízos? A questão, portanto, dessa questão foi assegurada
já por nós, e a deslocação para o terreno destas mesmas equipas, de 4 equipas que o estão a fazer desde o dia de ontem. Nós gostaríamos que no final do dia de hoje, pelo menos uma primeira abordagem em termos de levantamento possa ser conseguida. É evidente que mesmo a evolução dos trabalhos no dia de ontem nos levam a entender que de todo não é possível isso poder acontecer até o final de hoje, mas queremos que até o final desta semana as coisas possam ser enquadradas. No entanto, este espírito de complementaridade entre diferentes entidades e no caso concreto entre aquilo que é o município e o próprio Governo Central, mediado aqui pela Comissão de Coordenação, nós e pela própria unidade de missão para o interior, nós queremos e desejamos que, relativamente ao nosso Conselho e aos demais que estão integrados naquilo que é a ação a levar por diante, nas próximas 3 semanas, de uma forma exaustiva, mas rigorosa, todo esse levantamento seja feita e as medidas por via destas 4 questões que eu aqui referi: questões agrícolas, questões de pessoas e bens, questões correlacionadas com a questão empresarial e também com infraestruturas, no sentido das candidaturas que neste momento estão já criadas relativamente a situações como Pedrógão Grande e os demais concelhos que viram exatamente afetados de várias formas aquilo que é a sua capacidade de desenvolvimento ou de crescimento em termos locais, possa ser replicada, e há essa vantagem pelo conhecimento que também foi adquirido ao longo deste tempo. É evidente que todos desejávamos que essa situação, por razões que são compreensíveis, não fosse levada por diante, mas é evidente que este conhecimento tem que ser aproveitado para que nós, de uma forma muito concreta, possamos ter em tempo tido como útil a capacitação para a resolução deste problema. Então, nesse aspecto, que a experiência do Pedrógão pode se traduzir numa maior rapidez na execução dessas 4 tipos de infraestruturas que o Presidente fala, não é? Aquilo que eu acredito é que esse conhecimento pode ajudar a uma maior celeridade relativamente à ajuda que neste momento as populações necessitam e, mais do que nunca, o que é aqui importante é as próprias populações, para além daquilo que seja uma intervenção do ponto de vista teórico relativamente aos responsáveis, quer em termos do município, quer em termos das próprias tutelas, seja mais crível por aquilo que possa estar a acontecer de um ponto de vista realístico naquilo que é a ação, digamos, no terreno. Podemos esperar que até ao final do ano, antes do próprio inverno, possa haver melhorias em alguma deste tipo de infraestruturas que estejam completamente a funcionar, digamos. Acredito que de outra forma as coisas não poderão acontecer, porque a perda de credibilidade relativamente às instituições, que hoje, no que diz respeito à questão do combate aos incêndios e toda esta situação da área da própria Proteção Civil está em causa, se essa credibilidade não for efetivamente recuperada, significará que essa imputação, digamos, de responsabilidade tem que ser colocada nos sítios tidos como certos. É um autarca, é o primeiro responsável pela Proteção Civil, já foi dirigente dos bombeiros. Acha que faltou aqui uma planificação, entendendo as condições meteorológicas da parte do Governo e da Proteção Civil a nível nacional? Não, quer dizer, o que aconteceu é que ali as coisas não decorreram da forma cometida como mais oportuna e justa. Agora, há um conjunto de questões que ao longo do tempo têm sido levadas por diante e que, ao fim e ao cabo, muitas vezes a nossa mudança de comportamentos não ajuda que as coisas possam acontecer. Nós temos que cada vez mais pensar, isto tem a ver com a proteção civil como tem a ver com outros campos, onde a ação de todos é importantíssima, de que nós não podemos imputar simplesmente as responsabilidades, muito como é costume por parte de cada um de nós, dizendo que as responsabilidades estão no vizinho ou que as responsabilidades estão no quintal do vizinho. Não, nós devemos ter que assumir um conjunto de comportamentos esses que na maioria dos casos terão que ter alterações muito significativas e, em concreto, vocês sabem
que ainda não há muito tempo eu tive declarações públicas, entre as quais, quando me referi, por exemplo, à importância do nosso município ter criado uma estratégia relativamente à questão das alterações climáticas, que não mereceu, da parte quer da componente pública, quer, ao fim e ao cabo, pública, política, quer da parte do público em geral, a importância que um documento como este efetivamente consubstancia, até porque tem ações em concreto a serem levadas por diante e algumas delas exatamente a cair naquilo que é esta área dos incêndios. E estes novos autarcas que agora estão a tomar posse para novas funções públicas e autárquicas têm que ter um outro poder de sensibilização junto dos seus fregueses, digamos, então é isso que cá queria dizer, não é? Não, quer dizer que de uma forma geral, não só da parte daqueles que têm as responsabilidades do ponto de vista político e aqueles que, estando mais próximo exatamente dos cidadãos, e os autarcas têm exatamente esta possibilidade de poderem também ajudar àquilo que é uma situação de intervenção ativa da parte dos cidadãos, para não deixarem exatamente o momento seguinte a acontecimentos exatamente como estes, de que tudo efetivamente está mal, mas que a culpa radica exatamente nos outros. E é isso que deve e pode ser evitado, e essa capacitação tem que existir, quer na representatividade que têm, na parte dos detentores de cargos políticos, naquilo que são as comissões de proteção civil, e por isso mesmo os autarcas têm lá a representação tida como conveniente, mas não basta participar nas reuniões, ou eventualmente, e por vezes não participar nas reuniões porque se acha que isso não é importante, mas tem havido da nossa parte, como de resto tem sido informação pública, ainda há pouco tempo, numa Assembleia Municipal, houve a presença do Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ceia, no sentido de replicar um conjunto de informação pertinente e que tinha exatamente a ver com estas questões que se colocam nos incêndios. E uma era exatamente naquilo que diz respeito a questões correlacionadas com os afastamentos, quer no contexto das habitações, quer no contexto daquilo que são as próprias povoações, e que de todo, e perante aquilo que é a legislação vigente e as notificações que muitas vezes o próprio município e a GNR efetivamente faz, mas em que a população em geral tende a ligar muito pouco, porque acha que os problemas do vizinho não têm exatamente a ver com eles. Quer deixar uma mensagem aqui às populações que foram afetadas? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de agradecimento relativamente àquilo que foi a sua ação no contexto desta tragédia, porque se eventualmente as coisas não têm percorrido este caminho, as dificuldades seriam ainda muito maiores do que aquelas que foram, e as consequências daquilo que foi este caminhar dos incêndios por todo o nosso território teria trazido um conjunto de consequências muito maiores do que aquelas que, apesar de tudo, nós temos. Dizer que o dia da manhã é um dia em que nós teremos que colocar todo o nosso esforço, o esforço de todos, com importância que possa ser uma importância diferente, mas sempre no sentido de que nós juntos somos efetivamente mais fortes, podemos fazer mais e porventura podemos fazer melhor.